Olá pessoal, o meu nome é Raquel e sejam bem-vindos ao Vida Antes dos 30, o podcast em que os vossos desejos são ordens. Vida, 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 Bem, hoje temos um episódio diferente, porque eu não estou acompanhada, como podem ver, eu não tenho convidado. Mas é um episódio também importante, porque é bom nós termos conhecimento sobre o que se passa no mundo. Então eu vim trazer-vos alguns feitos de pessoas, até aos seus 30, coisinhas poucas que nós todos conseguiríamos fazer de alguma forma. E vamos começar pelo sexo mais forte, claro, sexo feminino, porque... Pois é. Então, começamos por Vanessa Fernandes, no desporto, começamos pelo desporto, Vanessa Fernandes, triatlo, que antes dos 25 anos já tinha ganho várias taças do mundo de triatlo, 21 vitórias no total. Tornou-se uma das melhores triatletas do mundo ainda nos seus 20 anos. Depois temos Carolina Duarte, atletismo paralímpico. Começou muito nova no desporto e foi bronze nos Jogos Paralímpicos de 2024 nos 400 metros T13. Vocês sabem o que é isto? Não sei. Mas parabéns, porque ela ficou em terceiro lugar. Por isso, incrível. Até porque conseguiu isto apesar de ter cerca de 10% de visão. Incrível mesmo. Depois vamos passar para as cientistas. Ana Rita Lopes, investigação sobre o impacto das alterações climáticas na biodiversidade marinha. Muito importante. E Patrícia Henriques, que criou um dispositivo para reduzir infecções em catéteres médicos. Viva as mulheres! Depois, estudantes portuguesas em concursos científicos europeus. Madalena Silva e Neuza Rodrigues. Ainda estudantes criaram um projeto científico usando cabelo humano para limpar água poluída. Representaram Portugal no concurso europeus para jovens cientistas. Isso normalmente acontece quando ainda se tem menos de 20 anos. Uau! Agora fiquei curiosa como é que nós limpamos os mares. Será que é fazer uma rede? Fazer uma rede com o cabelo humano? Também como fazemos nas piscinas, que estamos ali a apanhar com aquela rede, não é? Se calhar fazemos uma rede com o cabelo humano para limpar o mar, não sei. Mas parece uma boa ideia, seja o que for. Maria José Ribeiro, ativismo. Aos 23 anos já participava em movimentos políticos contra a ditadura. Foi presa pela Polícia Política, a PIDE, por apoiar a candidatura de Humberto Delgado. Eu esqueci-me de gravar, mas eu não podia deixar de mencionar a realizadora portuguesa Leonor Teles, que tinha apenas 23 anos quando ganhou o Urso de Ouro pelo filme Balada de um Batráquio. Tornou-se, na altura, a mais jovem a conquistar o galardão. Flor Bela Espanca, uma das maiores poetisas portuguesas. Antes dos 30 já escrevia muitos dos sonetos que depois ficaram famosos. O seu primeiro livro, Livro de Mágoas, foi publicado quando tinha 25 anos. Sofia de Mello Briner Anderson começou a escrever poesia ainda adolescente e nos seus 20 anos já publicava poemas em revistas literárias. O seu primeiro livro, Poesia, saiu quando tinha 24 anos. Só uma curiosidadezinha. Sofia de Mello Briner começou a escrever contos infantis para entreter e adormecer os seus filhos e posteriormente os seus netos. Desculpem lá, só me lembrei disto agora. Continuando. Natália Correia, aos 23 anos já tinha publicado o livro Anoiteceu no Bairro. Vamos passar às mulheres do mundo. Temos Malala Yousafzai, desculpem se estiver a dizer o nome mal, mas acho que todos conhecemos, que aos 17 anos tornou-se a pessoa mais jovem a ganhar o Prémio Nobel da Paz, lutou pelo direito das raparigas à educação no Paquistão, sobreviveu a um atentado dos talibãs aos 15 anos. A Greta Thunberg começou o movimento climático global aos 15 anos, criou as greves escolares pelo clima que inspiraram milhões de jovens, foi várias vezes nomeada para o Prémio Nobel da Paz.
Simone Biles tornou-se a ginasta mais premiada da história ainda nos seus 20 anos. Nos Jogos Olímpicos de 2026 ganhou 4 medalhas de ouro. Dominou completamente a ginástica mundial antes dos 25. Coisa pouca, não é? Alexandria Ocasio-Cortez, eleita para o Congresso dos Estados Unidos aos 29 anos, tornou-se uma das políticas mais influentes da nossa geração americana. Marie Curie, aos 30 anos, já tinha realizado a investigação revolucionária sobre a radioatividade. O seu trabalho levou ao Prémio Nobel da Física em 1903, quando tinha 36 anos, mas as descobertas começaram muito antes, claro. O reconhecimento veio depois, mas Marie Curie era uma visionária. Um fun fact, not so fun, é que Marie Curie morreu de leucemia por consequência da sua exposição à radiação durante demasiado tempo e também por falta de informação suficiente sobre a radiação naquela altura. Era um facto que eu sabia, mas que, como eu não tinha a certeza, resolvi ir pesquisar para não fazer figuras de estúpida. Não podia faltar também algum pop. Taylor Swift, antes dos 30 anos, já era uma das artistas mais vendidas da história. Ganhou vários Grammys Awards ainda nos seus 20 anos. E digo-vos uma coisa, mulheres, principalmente no mundo pop ou sim, personalidades conhecidas, passam por muita coisa, a vida dela foi escrutinada. Ela não podia namorar e acabar só porque fazia músicas sobre os relacionamentos dela, o fim dos relacionamentos dela. Ela foi muito julgada por isso. E isso é normal. Os artistas normalmente falam sobre a sua vida, sobre o seu sofrimento, sobre o que vivem, não é? E noutro contexto, se fosse um homem, não acredito que tivesse tanto escrutínio como teve a Taylor Swift. Eu acho que é preciso ter muita capacidade de lidar com críticas e com toda a gente a argumentar sobre o que nós somos e o que não somos. É muito difícil nós crescermos, porque ela foi cantora muito nova, é muito difícil nós crescermos num meio em que estão a dizer e a definir o que nós somos. Move on. Vamos então agora falar de atrizes. A Jennifer Lawrence, por exemplo, aos 22 anos ganhou o Oscar de melhor atriz pelo filme Silver Lining Playbook. E antes dos 30 já tinha 4 nomeações para os Academy Awards. A Natalie Portman, que ficou famosa ainda adolescente, e aos 29 anos ganhou um Oscar de melhor atriz com o... Ai, agora esqueci-me do nome. Cisne Negro. Black Swan. Audrey Hepburn, aos 24 anos, ganhou o Oscar de melhor atriz por Roman Holiday. A Emma Watson, que ficou muito conhecida com o Harry Potter, e antes dos 30 já era também uma ativista da ONU no movimento Unwoman. A atriz mais nova a ganhar um Oscar com um papel secundário foi Tatum O'Neal, que tinha apenas 10 anos. O filme foi Paper Moon, um Grammy a solo, que foi LeAnn Rimes, que ganhou aos 14 anos. E como não podia deixar de ser, é importante agora falarmos sobre os homens também. Bem, temos entre nós Vasco da Gama, que aos 30 anos... Desculpem a agressão auditiva. Até aos 30 anos... até antes dos 30 anos já era comandante naval ao serviço do rei. Participou em várias missões, não é? Uma delas foi a viagem à Índia. Sim. Luís de Camões, ainda nos 20 anos, já era conhecido como poeta em Lisboa. Escreveu muitos poemas e sonetos que circularam na corte portuguesa. Tornou-se, depois do autor dos Lusíadas, Pedro Nunes. Antes dos 30 anos, já era professor universitário e matemático respeitado. Começou a desenvolver estudos mais importantes para a navegação marítima. Gil Vicente, também não é preciso falar muito, não é? A sua primeira obra famosa foi apresentada no reinado de Manuel I de Portugal. Tenho aqui uma curiosidade histórica. Durante a época dos descobrimentos, era comum portugueses fazerem grandes feitos aos 20, 30 anos, porque começavam a carreira muito jovens, sim. Navegadores partiam para o mar ainda adolescentes e oficiais militares recebiam
humano cedo, é verdade. Isso sabemos. Os estudos não eram como agora, que a nossa vida adulta começa no 12º ano. Também a expectativa de vida era mais baixa e, ao mesmo tempo, começavam a trabalhar muito mais cedo, tinham filhos muito mais cedo. Era diferente. Outros tempos, não é? Pelo mundo. Homens pelo mundo. Tan, 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 tan. Alexander the Great tornou-se rei aos 20 anos. Antes dos 30 já tinha conquistado um enorme império que ia da Grécia até à Índia. Venceu bastantes batalhas decisivas, como a Battle of Gaugamela contra o Império Persa. Vocês perceberam? Battle of Gaugamela. A Batalha de Gaugamela. Sim. Albert Einstein, aos 26 anos, em 1905, publicou 4 artigos científicos revolucionários, entre eles a teoria da relatividade. Special Relativity. Special Relativity. Nesse mesmo ano, explicou o Photoelectric Effect. Esse ano ficou conhecido como o ano milagroso da física. Depois temos o Mark Zuckerberg, que criou o Facebook aos 19 anos na universidade e antes dos 30 já era um dos bilionários mais jovens da história. James Watson, aos 25 anos, ajudou a descobrir a estrutura do DNA com Francis Crick. Essa descoberta revelou a estrutura dupla hélice do DNA. Wolfgang Amadeus Mozart, já compunha aos 5 anos, antes dos 30 tinha criado uma das obras mais famosas da ópera. Sim, claro. E já para não falar que ele era surdo de um ouvido. Bem, venho por este meio tentar desculpar a minha santa ignorância de que não é Mozart, a personalidade musical que fica surda, mas sim Beethoven. Um prodígio também que compôs mais de 600 músicas antes de começar a perder a audição. Elon Musk, Um rico patetinha que só diz não, não vai acontecer. Cristiano Ronaldo, aos 23 anos já era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Não é preciso introduzir mais, não é? Eu sei, provavelmente deixei muitos nomes de fora, eu sei, mas não dá para pensar em tudo, não consigo, a minha cabeça vai... Ok? Por isso, se acharem que eu deixei algum nome importante de fora, por favor, digam-me, alertem-me para isso, porque eu acho que é importante falarmos sobre as coisas, haver aqui uma comunicação, não ser só eu e vocês tipo, tá bem, mais uma coisa, mais uma viagem, ok? Combinado? Falem-me sobre pessoas importantes que já fizeram coisas até aos 30, mesmo que seja os vossos pais, que sejam os vossos pais, que sejam os vossos avós, é sempre importante nós partilharmos informação sobre o mundo e sobre as pessoas que de alguma forma deixam um marco na Terra, não é? Até ao próximo! Se bem que pode não ser só na Terra, pode ser em Marte, por exemplo. Quantos anos é que o Armstrong tinha quando foi à Lua?